Boa noite. Nossa, essa aqui tá forte, não dá para falar muito forte, não. Vocês, como é que estão? Tudo bem? Tudo na paz? Passaram bem a semana? Vamos iniciar a nossa campanha, né? Que tem algumas pessoas ainda para chegar, mas como nós estamos no horário, né? Vamos respeitar o horário. Você que está aqui na igreja, você que está na tua casa, nos seguindo, acompanhando, hoje é o dia de campanha. A Sara fazem todas as terças-feiras, nós temos o culto da campanha. Então você que está em casa, eu vou pedir para vocês que estão aqui, vamos ficar de pé, vamos estar orando. A palavra de Deus disse que o diabo, lá em João 10, né, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aí Deus tem a resposta, né? Que Ele veio para que tenha vida e vida em abundância. Amém? Se nós estamos aqui, nós estamos buscando vida abundante. Nós estamos buscando a melhor a cada dia. E aqui está o nosso Pai. Aqui está aquele que nos acompanha, nos direciona a cada dia, cada momento. Muitas vezes depende de nós entregar totalmente a Ele. E esse é o momento que eu quero convidar você. De repente você não orou hoje ainda, né? Saiu de casa meio nas pressas, ou coisa parecida. De repente você não tem aquele hábito de o tempo de oração. Mas aqui agora nós vamos falar com Deus, amém? Coloca o teu coração diante do Pai. Vamos esquecer tudo aquilo que foi ruim, né, durante o dia, a semana. Vamos entregar o nosso coração ao Pai, amém? Curva a tua cabeça. Vamos falar com Deus nessa noite. Amém. Senhor, nós colocamos, ó Pai, na Tua presença, Pai. Nós colocamos, ó Deus, o nosso tempo, o nosso coração, o nosso desejo de Te servir. Nós não queremos, ó Deus, perder essa paixão. Por isso, ó Pai, nós pedimos, nos ajuda, nos abençoe. Abençoe a igreja, meu Deus. Nós estamos, ó Deus, como há muito tempo, os cultos de terça-feira são culto das campanhas. Nós estamos sempre em campanha, sempre buscando algo que ainda não conseguimos. E por esse momento, Pai, nós queremos pedir perdão para o Senhor pelas falhas, por muitas vezes começar a campanha e não terminar. Nós pedimos perdão nessa noite, meu Pai. Mas eu quero, ó Deus, orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pela família, por todos que estão aqui, por aqueles que estão nos seguindo de sua casa, estão nos assistindo. Nós entregamos, ó Deus, esse culto na Tua presença. E nós pedimos, ó Deus, nessa noite, quero, ó Deus, entregar cada filho Teu na Tua presença. Que muita gente estão aqui, muitos veio para ouvir e receber a Tua palavra. Está precisando de uma direção, Senhor, do Senhor, com algumas situações para resolver, com algumas coisas, e não tem encontrado a solução. Mas a solução está no Senhor. Por isso, ó Pai, é que nós oramos nessa noite, entregando, Deus, esse culto na Tua presença,
e entregando também, ó Deus, os nossos corações na presença do Senhor e pedindo, fala aos nossos corações nessa noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, vocês que estão aqui. Agora vamos ouvir o nosso irmão tocar. Hoje ele está só aqui, mas ele tem um louvor abençoado para nós aí, amém? Filho de Davi, sei que está neste lugar, na multidão clamo o seu nome, o seu favor eu vou alcançar. Você declara isso no seu lugar. Filho de Davi, sei que está neste lugar, na multidão clamo o seu nome, o seu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Filho de Davi, sei que está neste lugar, na multidão clamo o seu nome, o seu favor eu vou alcançar. Declare isso alto. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Declare maravilhoso, maravilhoso, santo, poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Querido, essa canção ela está dizendo que aquilo que você precisa, Deus pode abrir as portas. E o nome desse culto é o culto da bênção do Senhor.
É o culto onde você pode pedir para Deus abrir a porta na sua vida. Talvez você esteja aí na sua casa e você necessita do milagre de Deus. Eu quero te convidar a dizer que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. O favor de Deus é o que abre as portas para mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Ele é um Deus de milagres, amém? Chamo existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Declare isso. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Chamo existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração. Derrame o seu clamor a Ele. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Declare mais forte que você pode. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível
você crê nessa palavra, meu irmão, que o impossível não existe, o impossível só existe para mim e para você, né? Mas para Deus, nada é impossível, tudo é possível, amém? Nós queremos nesse horário, nesse momento, orar pelas pessoas, por nós, né, que estamos fazendo a campanha. Tem alguém que está começando, você não vai precisar hoje sair e vir aqui na frente, como a gente normalmente tem feito. Mas se coloca teus pensamentos, direciona naquilo que nós estamos aqui buscando, né? E que Deus está no comando, né? Se ainda não recebeu aquilo que você relacionou para receber, para alcançar, até que de repente, quem sabe seja hoje ainda que você vai ter essa notícia, né? E para você que já está na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a última campanha, também vamos colocar o nosso coração diante do Pai e vamos pedir a Ele, agradecer, né, que Ele tem um momento certo. Nós temos o nosso momento e o nosso Deus tem um momento para que nós não venha fazer as coisas erradas com aquilo que Ele nos dá, que Ele coloca em nossas mãos. Se tiver alguém que está começando, que queira começar a campanha, de repente você basta se posicionar, teu coração, vou começar, estamos, digamos, a campanha ela não tem, digamos, fim, né? Ela vai rodando. Todas terça-feira é o culto da campanha. Nós só temos que fazer um compromisso de fazer as 7 semanas. Você vira as 7 semanas. Nós temos que ter essa obediência de fazer aquilo que nós queremos fazer bem feito, porque Deus faz bem feito para cada um de nós, amém? Portanto, aquelas pessoas que estão em casa, que estão também fazendo a tua campanha, coloca diante do Pai nesse momento, entrega a Ele tudo aquilo que você já recebeu, aquilo que estamos buscando, para que nós possamos alcançar aquilo que o Pai tem para nós. O melhor de Deus está chegando, ainda está por vir. Amém? Vamos estar orando. Curva tua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Cada um fala com o Pai nessa noite, porque Deus quer te dar uma palavra que você vai conseguir aquilo que você ainda não conseguiu até hoje. Amém. Senhor, nós colocamos, ó Deus, nessa noite, diante da Tua presença, meu Deus, a igreja. Colocamos, ó Deus, cada filho Teu, cada membro dessa igreja, que estão, ó Deus, nesta campanha, que estão nesse culto, aqueles que estão buscando a Tua presença, estão buscando algo que depende do Senhor. Como nós acabamos de cantar, ó Deus, para o Senhor, nada é impossível. Por isso, ó Deus, nós entregamos o nosso coração, para que o Senhor possa estar nos moldando, que o Senhor possa estar direcionando os Teus filhos nos caminhos corretos. De repente nós queremos alcançar algumas coisas, mas estamos caminhando em direção errada. Eu quero orar nessa noite, ó Pai, por cada filho Teu, caso esteja em direção errada, que o Senhor coloca, direciona nos caminhos corretos, no caminho que agrada ao Senhor. Nós entregamos, ó Deus, esse culto, essa igreja, ó Pai, na Tua presença. E nós te pedimos, ó Deus, cumpra o desejo do coração do Teu filho nessa noite, Pai. Aquilo que tanto está precisando.
nós entregamos nas tuas mãos, porque o Senhor é possível de entregar a cada um, de fazer o que eles estão querendo fazer e não têm conseguido. Alcança, ó Deus, toca no coração de cada filho, e que os desejos do seu coração sejam realizados. É o que nós oramos e que nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Você que crê nessa palavra, que você vai alcançar de Deus aquela lista que você fez de pedido para o nosso Pai, dê uma salva de palmas a Ele. Amém? Queremos chamar o pastor Ezequiel. Bem, pastor José, pode se assentar. Quero dar uma boa noite a todos que estão presentes. Estamos felizes, né? Porque veio esse novo decreto permitindo 30% da ocupação das igrejas, mantendo o espaçamento entre cada um e todas as medidas, né, de prevenção, a qual estamos cumprindo, para que possamos congregar, estar juntos como igreja, amém? Quantos aqui estavam com saudades, né, da igreja, da casa do Senhor? Recebemos algumas mensagens de alguns discípulos que estavam com saudades. Pastor, quando que vai abrir novamente a igreja? Eu falei, a igreja está aberta, a igreja não fecha. Só que tínhamos limitações, hoje são menores. E em nome do Senhor Jesus, logo estaremos com o salão todo disponível, né? Com esse vírus eliminado, com a cura encontrada, em nome de Jesus, e poderemos voltar àquilo que nós tínhamos como normalidade. Amém? Você que está nos assistindo através das redes sociais, Deus o abençoe. Concentre-se agora na palavra do Senhor. Deus vai nos direcionar, vai nos trazer uma palavra que pode ser a mais importante da sua vida. Você que está aqui presente também, preste muita atenção. Eu estava ansioso por esse dia e a responsabilidade de estar aqui diante da igreja é muito grande. E na madrugada de ontem, eu consegui ouvir de Deus qual que era a mensagem que Ele tinha para nós nesse momento. A Sara Nossa Terra tem todos os meses uma campanha, um tema de campanha. E é importante a gente se ater a isso. No mês de maio, nós trabalhamos a campanha A Bênção da Família. No mês de junho, Quebrando Maldições. Parece bem diferente, é muito conflitante uma campanha da outra, mas hoje nós vamos entender que é necessário entender o propósito das bênçãos do Senhor e também quebrar as maldições que possam ter em nossas vidas e não deixar que essas maldições venham até as nossas vidas. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Nós vamos ter a projeção também, você que está nos assistindo vai ter embaixo da sua tela também o versículo ao qual nós estamos lendo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, é o primeiro que nós vamos ler. Encontra na sua Bíblia, pode fazer suas anotações, mas eu quero que você entenda o que Deus está nos propondo nesse tempo. Diz a palavra do Senhor: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua palavra e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida de vocês e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habite na terra em que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Orar ao Senhor. Aí nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração, através, Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, o Senhor nos traz uma mensagem, e hoje eu peço, Senhor Deus, que abra aqui, aqui,
Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra a mente de cada um aqui, para que possamos ouvir a palavra do Senhor em nosso coração, para que sejam reveladas, Senhor Deus, a nós, as decisões a serem tomadas. A sua palavra diz que o Senhor coloca diante de nós bênçãos e maldições, vida e morte. E o Senhor nos orienta a escolher o caminho certo. Senhor, dai-nos sabedoria para escolher a sua vontade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Igreja, esse é um versículo, são 2 versículos que complementam-se um ao outro muito fortes. Eis que eu coloco diante de vocês 2 opções. Deus nos traz aqui 2 opções. Uma que nos leva à vida e outra que nos leva à morte. A maldição é uma opção. A bênção também é uma opção. E nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes vivemos uma vida achando que não tem maldição nenhuma que possa vir sobre nós, mas deixamos brechas, deixamos de tomar decisões ou tomamos decisões erradas que nos trazem maldições. E às vezes vemos a bênção passar em nossa frente e não conseguimos tocá-la, não conseguimos trazê-la à nossa vida, porque deixamos de tomar uma decisão ou tomamos decisões erradas. O tema dessa mensagem, nessa noite, é o poder da decisão. O poder da decisão. Deus nos deixou algo poderoso e único a nós, que é poder decidir. Você sabia que a sua vida pertence a Deus, mas você decide o que fazer com ela? Em todas as áreas. Existe um poder dado por Deus a nós, eis que coloca na sua frente, à sua disposição, 2 opções. E cada uma dessas opções tem consequências. Um pouquinho antes, no capítulo 28, tem discriminada cada uma das consequências. Nós vamos dar uma olhadinha logo mais, de decisões tomadas. Quem escolhe um caminho, terá aquela consequência. Quem escolhe o outro, terá consequências diferentes. E deixa eu lhe falar. O ser humano é um pouco, né, nós somos um pouco complicado. Às vezes, em tempos que deveríamos tomar uma decisão, nós não tomamos. Em tempos que nós não deveríamos ter capacidade para decidir nada, nós decidimos. Eu estava com a minha família esse final de semana, e eu tenho com minha esposa 2 filhos, Natan com 8 anos e a Melissa com 3. Até a Paula está aqui, a testemunha, diz, essa menina não tem 3 anos, ela é uma adulta em corpo de criança. E ela fala algumas coisas que nos surpreendem. E eu lembro do momento em que ela olhou assim para nós séria e disse assim, eu decido as coisas aqui. 3 anos! Eu pensei comigo, quem ensinou isso para essa menina? 3 anos de idade, eu decido as coisas aqui. Nós estávamos no carro, lá em casa a mãe decide, e o pai. Aqui eu decido as coisas. Quem que ensinou esse projetinho de gente a isso? Ou seja, numa idade em que não se decide nada, em que não tem a capacidade de decidir nem o que vai comer, a criança achando que decide a vida. E também aí você vai para o relacionamento. O casal, homens já maduros, pais de famílias, que têm, né, um monte de compromissos, e aí a esposa fala, bem não, né, porque senão, às vezes você está endividado, o banco escuta e pode levar. Não, mas amor, vamos fazer tal coisa? Você decide. Eu estava pensando em fazer isso, você decide. Homens, quero dizer, você pode até dar a liberdade, sim, dela decidir, mas tenha o poder de decisão. Principalmente naquilo que vai modificar a sua rotina, que vai modificar as suas finanças, ou vai colocar em risco alguma situação na sua casa. Decida, não transfira o poder da decisão. A nossa vida, ela é recheada de oportunidades, de decisões certas ou erradas. E ela é tão séria que a nossa vida está em jogo aqui. Pois a palavra do Senhor diz que Ele coloca em nossa frente
Algo tão sério assim a ponto de nos trazer morte ou vida. E vamos decorrer aqui. Mas antes, deixa eu falar, não terceirize a sua decisão. Não espere que o seu pai decida o seu futuro profissional, jovem. Não espere que ele decida o seu futuro emocional. Não espere que o seu filho, muitas vezes o pai trabalha no filho, projeta o filho em situações profissionais, incentiva-lo ao estudo, mas pensando num socorro próprio. Não, meu filho vai nos dar um bom futuro. Eu vou projetar o meu filho. E coloca, a decisão dele está em que o filho lá na frente o socorra. Tome as suas decisões, não terceirize as suas decisões. Nós temos isso dado por Deus, o poder de decidir aquilo que vai nos fazer bem e aquilo que vai nos fazer mal. Mas pastor, como que funciona essa questão de decisão? Isso veio do Antigo Testamento, porque nós lemos aqui Deuteronômio, ou no Novo Testamento, também existe essa opção de decisão. Igreja, a Bíblia Sagrada, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela vem falando de decisões que pessoas tomaram e foram tremendamente amaldiçoadas. E outras decisões que pessoas, às vezes, num contexto muito parecido, tomaram e foram grandemente abençoadas. E eu quero que você, juntamente comigo, se conecte nessas importantes decisões que Deus nos dá. E antes, vamos visitar o livro de Gênesis, para entender um pouquinho mais essa mensagem. Gênesis, capítulo 4. Deus visitava, as pessoas, os primeiros habitantes da terra, e ele, numa conversa muito franca, num direcionamento muito franco, deu um alerta, trouxe uma mensagem a um homem que estava com seu coração amargo, que estava com seu coração cheio de ódio, que estava preparando um assassinato. E Deus chega a ele e não o barra de fazer aquilo. Deus não o ameaça de fazer aquilo, mas Deus fala que ele tinha uma decisão a tomar. Estou falando de Caim, que logo na sequência toma a decisão mais errada que um ser humano pode cometer e assassina o seu próprio irmão. Gênesis capítulo 4, nós vamos ver o que Deus está falando no versículo 7, nessa conversa franca, nesse direcionamento com Caim. Diz a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 6. Gênesis 4, 6. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus está dizendo: Caim, é necessário que você decida. Eis que você tem a oportunidade de fazer o que é certo e ser abençoado. Mas se você não fizer o que é certo, se você continuar com essa cara fechada, com esse ódio, com essa amargura, eis que o pecado está te esperando, eis que o pecado está à porta, e cabe a você decidir, cabe a você dominar. Deus não puxou a responsabilidade para ele. Deus sempre nos dá a responsabilidade da decisão, o poder da decisão. E aqui o desfecho dessa história, ele é conhecido de todos. Ele não escuta o Senhor, ele toma a decisão errada e ele comete o primeiro homicídio. O primeiro homicídio. Uma decisão. Ele poderia ter escutado a voz do Senhor aqui e colocado a sua mente em reflexão e mudado o seu semblante, mudado a sua ação e não ter assassinado o seu irmão. E com isso ele seria abençoado. Porém, ele tomou a decisão errada. Quais as decisões que você está prestes a tomar? Quais as decisões que Deus tem falado ao seu coração? Eis que existe um caminho e que se você seguir por esse caminho, as bênçãos do Senhor te acompanharão. Porém, se você seguir por outro, a maldição
ou o pecado estará à porta te esperando. Nós precisamos entender, Deus sempre nos coloca, isso aqui está lá em Gênesis, mas também em Apocalipse. Jesus fala de outra porta. Aqui nós temos uma porta, a porta do pecado, esperando. Caso fosse tomada uma decisão errada, e foi tomada. Agora em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, vai comigo para lá. Eu quero que você veja, literalmente, de Gênesis a Apocalipse, existem decisões que nós temos que tomar. Lendo a palavra de Deus, é apresentado a nós direções a qual nós temos que tomar decisões, para que a nossa vida seja de bênção, para que a nossa vida seja protegida. Então, leia comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, muito conhecido, nós usamos demais esse versículo para falar sobre a porta do coração, para trazer as pessoas a Cristo Jesus. E eu quero que você leia comigo versículo 20, capítulo 3, versículo 20, e entenda essa segunda porta da qual estou falando, que é uma decisão. Nós não podemos transferir, terceirizar, esperar que o cônjuge decida por nós. Não, não. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Eu estava com outro microfone aqui para facilitar o manuseio da Bíblia, mas não funcionou muito bem. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e tomar uma decisão. Se alguém ouvir e ir lá e ter a ação de abrir, decidir por Jesus Cristo, eu entrarei no seu coração, eu cearei com ele e ele comigo. Isso é uma decisão individual. Lá em Gênesis existia uma decisão individual que aquele homem, Caim, deveria tomar para ser abençoado, para que o mal não entrasse na vida dele. Aqui Jesus, no final da Bíblia, no último livro da Bíblia, está dizendo assim, tem uma outra decisão mais importante ainda, na qual se você tomar, eu vou entrar no seu coração, eu vou estar em comunhão com você, vou cear com você, eu tenho uma vida inteira pela frente, mas precisa ser tomada uma decisão. Se nós não decidirmos as coisas que precisam ser decididas, a nossa carne, outras pessoas, ou até mesmo o inimigo vai decidir por nós. Sabia disso? Quer um exemplo prático? Nós estamos aqui, acredito que, numa temperatura, uma sensação térmica de uns 8, 9 graus, mais ou menos. Pela manhã estava menos. Foi gostoso acordar de manhã? Acordar até vai, agora levantar naquele frio, no horário, para pegar a condução, para ir trabalhar, para você sair de casa. Se você não tivesse tomado a decisão, eu preciso levantar, eu preciso sair, eu preciso cumprir com meus compromissos, eu preciso logo pular da cama, o seu corpo ia decidir por você. Não levante a mão, tá? Mas quantos deixaram a carne decidir? Quantos perderam o horário? Quantos não levantaram no horário que deveriam levantar? Por quê? Porque vem algumas situações que nos forçam a tomar uma atitude diferente do que é normal. Mas nós temos o poder da decisão. Nem frio, nem situação nenhuma vai deixar com que a gente mude aquilo que Deus tem para nós. Quando nós decidimos algo em Deus, quando nós decidimos algo em nossa vida, e nós fazemos com que aquilo lá se cumpra, aí vem bênção. Quem decidiu e saiu trabalhar, tem a bênção, tem a paga do seu salário. Quem foi vencido pela carne, pelo frio, pelo gostoso de ficar na cama, de repente, nem emprego vai poder manter. Então as decisões, elas são importantes. E por que eu falei do frio aqui? Por que dei esse exemplo? Porque às vezes nós estamos envolvidos num contexto, às vezes nós estamos em situações onde as decisões, elas parecem ser as mais fáceis, as decisões parecem ser aquelas mais rápidas, mas muitas vezes não são as decisões que Deus quer que a gente tome. Pastor, mas então como que eu sei qual a decisão a tomar? Vamos continuar aqui, meditando na palavra do Senhor. A palavra de Deus, no livro
de Deuteronômio, eu quero que você volte lá para ele. Ela cita algumas situações em que, se o homem decidir, ele será tremendamente abençoado. E outras que ele será terrivelmente amaldiçoado. Já falei isso antes, quero repetir para reforçar isso. E elas são muito sérias, e às vezes nós passamos a nossa vida fazendo isso, trazendo essas maldições em nossas vidas, e não é aberta a nossa mente, não é nos pregado sobre isso, e nós vamos vivendo uma vida de maldições não quebradas e não resolvidas, por falta às vezes de conhecer a palavra de Deus. E às vezes maldições que muitas pessoas acham que são normais. Deixa eu te falar, desonrar o pai e a mãe atrai maldições para as nossas vidas. Eu entrei na igreja, eu me converti há 14 anos atrás, e eu entrei tremendamente amaldiçoado na igreja. Eu desonrava meu pai e minha mãe, eu tinha problemas em várias áreas, tinha vícios, eu não era um dizimista, eu era crítico do evangelho, dos evangélicos. Quando eu olhava para um pastor, eu tinha aquela imagem que eu sempre aprendi, escutava da mídia, do mundo, até mesmo de familiares, e que eram ladrões, estavam lá para roubar o dinheiro das pessoas. Eu nunca desejava estar aqui. Esse era o meu contexto quando entrei. E o que me faz hoje ser um devedor grande de Cristo, porque eu entrei amaldiçoado. E quando eu entendi que o desonrar o pai e a mãe, o ter uma vida sexual promíscua, o não trazer o dízimo, a oferta na casa do Senhor, atraía maldições sobre a minha vida, eu decidi, eu preciso resolver isso. Eu preciso quebrar essas maldições. Por isso estamos entrando nessa campanha do mês de junho, quebrando maldições. Eu quero que desde esse culto você comece agora já a fazer uma revisão na sua vida espiritual, emocional, financeira, familiar. Quais as maldições que ainda me visitam? Você tem algum problema na área sexual? Você tem algum problema na área ainda financeira? Não rompe, não cresce? Você trabalha até ganha bem, mas não prospera? Pode ter uma maldição em andamento na sua vida. Ela precisa ser quebrada. E como que elas entram, pastor? Eu quero explicar isso. Vai comigo então para o livro de Deuteronômio, para a gente entender um pouquinho mais sobre essas maldições. No capítulo 27, versículo 15. Deuteronômio 27, versículo 15. Quero ler rapidamente só umas 2 ou 3 dessas aqui, porque não me interessam as maldições, interessa fazer com que você as reconheça, se caso tenha em sua vida, para que sejam quebradas. E aí nós vamos focar naquilo que Deus nos ensina, também na sua palavra, que são as bênçãos que Ele tem para nós, os testemunhos de bênção, ou como buscar as bênçãos do Senhor. Mas o versículo 17 diz assim, o versículo 16 primeiro, do capítulo 27, diz: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Versículo 17, maldito o que mudar os marcos de divisa do seu próximo. Versículo 18, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Versículo 19, maldito aquele que perverter o dinheiro do estrangeiro, do órfão, da viúva. Ou seja, uma série de maldições que a gente vê muita gente fazendo, ou que talvez você já fez, ou até faz. Fazer o cego errar o caminho não fala apenas, de uma brincadeira, de alguém guiando o cego por uma vala, por um buraco, mas aquele que está cego da palavra do Senhor, e você, ao invés de ensinar a palavra do Senhor, você deixa de ensinar, e com isso ele se perde, ou ensina o caminho errado. Coisas que parecem simples, atraem maldições para a nossa vida. Se deixarmos ou se fizermos. Deixarmos de fazer aquilo que deveríamos fazer, ou se fizermos aquilo que não deveríamos fazer. Então isso aí atrai maldições. Talvez você veio como eu, amaldiçoado para a igreja. Eu quero te dizer, existe solução. Amém? Existe como quebrar essas maldições. Existe um remédio para esse antídoto. Não é como esse vírus que até agora não encontraram a cura, a vacina. Para a maldição já existe cura. Para a maldição já existe vacina. Para a maldição já foi derramado aquilo que nós precisamos para quebrá-la. Amém? E nós vamos entender como. Para toda maldição que uma pessoa tenha,
ela precisa passar por um processo de quebra. E esse processo de quebra, ela começa no tema dessa mensagem, no poder da decisão. Em primeiro lugar, ela precisa decidir quebrar essa maldição. Nós temos as revisões de vidas e teremos um agora, diferente de todos. Será uma revisão de vidas online, apenas um dia. Então você que de repente não fez a revisão de vidas, que é um momento único, a sós com Deus, que muda a sua vida, que transformou a minha vida, você já pode procurar a liderança da igreja, pode me procurar, que eu quero te dar mais informações para você estar fazendo a sua inscrição e participar dessa revisão de vidas, seja online ou obedecendo às limitações aqui presencial, será num sábado. Então essas maldições que nós temos, elas têm como ser quebradas. Querendo, reconhecendo, Senhor, eu reconheço que eu estou amaldiçoado nessa área. E eu desejo quebrar. E aí existe uma continuação do processo. Eu preciso, depois de reconhecer, eu preciso me arrepender daquilo que era pecado, daquilo que era uma porta errada na minha vida, daquilo que era algo que eu busquei e atraí para mim, ou que outras pessoas buscaram, e hereditariamente veio sobre a minha vida. Existem sim maldições hereditárias. E elas vêm e destroem pessoas, destroem famílias. Mas elas podem ser quebradas. Amém? Então, abra sua mente e entenda que Deus coloca sempre, sempre na nossa frente o poder da decisão para decidir pelas maldições ou pelas bênçãos. E agora eu queria dar um foco maior àquilo que é a nossa busca principal, que é ser abençoado por Deus. Todo dia a gente recebe uma mensagem, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, ou você manda mensagem para alguém, né? Seja muito abençoado, grandemente abençoado, mas você tem que decidir ter essa bênção. Não é alguém que mandou uma mensagem para você, Deus abençoe seu dia, que você vai ser abençoado. Se as suas decisões forem erradas, a bênção não vem, vem a maldição. Porém, se as decisões forem certas, aí sim, aí vem a bênção. Aí vem a bênção. Às vezes te dá um conselho para uma pessoa sobre o emprego, um direcionamento no casamento, um direcionamento que é de Deus, da palavra de Deus, e ela olha para a gente assim, se Deus quiser, será assim. Falei, Deus quer, Deus já escreveu aqui que Ele quer, Deus já decidiu, falta você decidir. Mas será que Deus quer? Deus quer. Tem coisas que Deus já declarou que Ele quer. Ele quer que você tenha saúde, Ele quer que você tenha uma vida longa, Ele quer que você honre seus pais, Ele quer que você obedeça não somente o governo a qual aqui nós estamos debaixo, né, nesse sistema da terra, mas principalmente a governança espiritual, obedecer a Deus. Ele quer, Ele deseja isso. E aqui na continuação do versículo, do capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, eu quero que você leia comigo alguns versículos para que teu coração comece agora a se encher de fé e que você comece a acreditar que a sua vida será abençoada. Veja o versículo 3 de Deuteronômio 28. Diz assim, essas são promessas maravilhosas. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Versículo 5. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, benditos serão vocês ao sair. Amém? Essas são bênçãos que nós devemos profetizar em nossas vidas, que nós devemos crer, mas que passam por uma decisão. Eu quero que hoje você saia daqui dizendo, Senhor, eu decido ser abençoado. Eu faço a opção da bênção. Eu não quero mais escolher o caminho da maldição. Eu quero deixar para trás tudo isso que antes eu até tinha uma tendência, ou às vezes colocava meu pé. Não, agora eu quero ser abençoado. Eu quero seguir ao Senhor. E como fazer isso? Como ser abençoado? Eu fui direto para a bênção, mas existe um caminho. Existe um caminho aqui que nós não lemos, que é o versículo 1. Diz, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus,
sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Amém? Amém, igreja? Amém? Você que está em casa. A palavra do Senhor diz que existe aqui alguns princípios que nós precisamos ouvir e obedecer. Nós precisamos ter a palavra do Senhor diante dos nossos olhos. Eu quero te falar algo. Não tome decisão guiada pelos seus sentimentos. Tome decisões baseado na palavra de Deus. Os sentimentos nos enganam. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração nos engana. O sentimento nos leva às vezes a uma escravidão, a uma decisão errada que traz maldição. Mas a palavra do Senhor tem as decisões corretas para o nosso caminho. A palavra do Senhor nos direciona numa mudança de emprego, nos direciona nos relacionamentos, nos direciona sobre as nossas finanças. A Bíblia tem a solução, a direção para tudo que nós precisamos. Então o que fazer? Fazer o que está escrito aqui. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor. Nós temos que orar. Eu e minha esposa passamos esses dias por uns momentos de dificuldades, com situações que a gente precisava de uma resposta de Deus. E nós consagramos um jejum de 7 dias. Envolvemos nossa equipe também nisso. 7 dias. Jejum e oração. E acordávamos às 3 horas da manhã. Tomamos a decisão de acordar às 3 horas da manhã para orar ao Senhor. Não foi fácil, mas a decisão foi tomada e nós cumprimos. E no 6º dia, Deus nos respondeu. No 6º dia, nós ouvimos atentamente, escutamos a voz do Senhor. E eu quero dizer, houve uma paz de espírito em nós tão grande. Houve respostas do Senhor tão claras, que tudo aquilo que nós ansiávamos, Ele veio e nos entregou. Tá, pastor, no 6º dia veio a resposta. E vocês fizeram isso também no 7º? Oraram, jejuaram, se consagraram? Sim. Talvez você esteja começando a campanha hoje, e Deus faça o milagre que você veio buscar hoje. Eu quero te dizer, se você fez um voto de fazer 7 dias de campanha para Deus, não é porque você recebeu sua bênção hoje que você não vai cumprir as outras 6. Não faça voto de tolo. A Bíblia diz que nós não devemos fazer voto de tolo. Mas os votos que nós fazemos ao Senhor, as decisões que nós tomamos no Senhor, nós devemos cumprir. Porque Ele é fiel e justo. Ele é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus justo. E justiça fala o quê? Que se nós decidimos algo e não cumprimos, pode vir consequências. Porém, se nós decidimos algo no Senhor e cumprimos, Ele se alegra conosco. Ele nos traz a resposta. Deus nunca vai te deixar sem resposta. Essas decisões que você está angustiado, querendo tomar, ou que talvez você já tenha tomado, mas agora começou a refletir, será que eu tomei baseado na palavra de Deus? Será que eu não tomei baseado na minha raiva? Será que eu não tomei baseado no que o meu cônjuge falou? Ou por alguma direção de um familiar? Ou pelo que a mídia está falando? Ou pelo que o mundo lá fora prega? Será que eu não tomei essa decisão loucamente? Comece a rever as decisões que você tomou. E se elas tiverem outra base que não seja a palavra de Deus, ainda é tempo de você mudar. Ainda é tempo de você arrepender-se. Porque você está aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor que liberta. Ouvindo a palavra de Deus que está entrando no seu coração. E está mexendo em áreas que talvez estejam ali tranquilas, paradas. Mas hoje o Espírito Santo vai começar a te incomodar. Que você vai ter que decidir. Vai ter que decidir em mudar a sua vida. Talvez alguns estejam aí ainda viciados. Como eu cheguei na igreja viciado. Com algumas dependências. Mas quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo, eu decidi mudar a minha vida. Isso já fazem 14 anos, eu não voltei atrás. Eu não voltei atrás. Se hoje você tomar uma decisão, você que tem algum tipo de vício, às vezes você tem um vício de falar palavrões, e essa foi uma decisão que eu tomei. A Bíblia fala que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E trazendo para nossa linguagem, não fale palavrões, não saia da sua boca nenhum palavrão. Quando eu escutei aquilo lá, toda vez que alguém me fechava no trânsito e ia sair aquela palavra de maldição, eu levantava a mão e disse, Deus te abençoe, abençoado do Senhor. Eu tinha vontade de matar aquele cara, mas eu liberava uma bênção e não uma maldição. Se fosse antes, o palavrão ia comer solto. Mude as suas atitudes
Escolha a bênção. Deus está colocando diante de você a bênção e a maldição. E Ele já diz claramente, conforme nós lemos: escolha, porém, a vida. Escolha, porém, a bênção. Amém? Comece agora. Com a sua mão, baixa a sua cabeça, incline a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. E comece a refletir sobre decisões que você tomou e que claramente hoje você percebe que elas não foram direcionadas por Deus. Comece a pedir ao Espírito Santo agora que te leve a tomar as decisões corretas que precisam ser tomadas. Eu sinto que tem pessoas que estão com seu coração em lágrimas, estão ansiosas, estão como o semblante de Caim, amarguradas. A palavra do Senhor te diz hoje: eis que coloco diante de ti bênção e maldição. Se você decidir obedecer a minha palavra, se você decidir crer naquilo que está sendo pregado, que o Espírito Santo está falando no seu coração, eu lhe entregarei as bênçãos que você procura. Repreenderei as maldições que podem vir por decisões erradas. Continue em silêncio. Muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a falar no nosso coração. Eu não estou pregando aqui para que você fique com medo. A palavra do Senhor não está sendo proferida desse altar para que o seu coração esteja entristecido, mas para que você comece a olhar para aquilo que está diante da sua vida, para que você comece a olhar para a palavra de Deus e creia no que o Senhor está te dizendo. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, bendito será o fruto do ventre, do seu ventre, bendito será o fruto da terra. Bendito, o seu celeiro será cheio, se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer. Sinto que pessoas estão querendo escolher o outro caminho, não o da bênção. O caminho mais fácil, talvez o caminho da carne, talvez o caminho das emoções. Comece a repreender agora a sua carne, comece a repreender suas emoções e diga ao Senhor: Senhor, eu não quero decidir pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo calor, Senhor Deus, da situação. Eu quero tomar uma decisão pautada na sua palavra, porque é a sua palavra que me ensina aquilo que é correto. Senhor, em nome de Jesus, coloca as decisões que o Senhor deseja em cada coração. Existe um poder liberado, Senhor Deus, para o nosso uso. O Senhor nos deixou com o poder da decisão. Cabe a nós decidirmos, Senhor Deus, para que caminho vamos andar, para que caminhos iremos seguir. E hoje, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós decidimos escolher a bênção. Nós decidimos escolher a vida. Nós decidimos, Senhor Deus, andar pelos seus caminhos. E para isso, Senhor Deus, precisamos quebrar maldições que estão, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, talvez maldições hereditárias que vieram, Senhor Deus, da segunda, da terceira, até da quarta geração que nos antecede. Senhor, em nome do Senhor Jesus, sejam quebradas maldições de vícios, maldições, Senhor Deus, que foram geradas nos nossos pais, avós, bisavós, em nome do Senhor Jesus, quebradas agora. Pessoas que estão aqui, Senhor Deus, e que não estavam até hoje conseguindo deixar o vício, mas que hoje, ouvindo a sua palavra, decidem, tomam sobre si o poder da decisão de não ser mais servo, Senhor Deus, do cigarro, da bebida, de qualquer tipo de droga, talvez de pornografia. Senhor, em nome de Jesus, todo tipo de vício seja quebrado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. E Espírito Santo de Deus,
Vem trazendo as suas bênçãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor é um Deus que abençoa e que as suas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores. O Senhor é um Deus, ó Pai, que deseja e já nos orientou o caminho a seguir, que é o caminho da vida. Pai, vai liberando as suas bênçãos sobre cada família aqui representada. Vai liberando, Senhor Deus, as suas bênçãos por aqueles que decidiram andar nos caminhos do Senhor. Vai, ó Senhor Deus, liberando as bênçãos sobre aqueles que estão nas suas casas, Senhor Deus, orando, assistindo esse culto, mas o poder da palavra está chegando, Senhor Deus, até eles, e pode mudar completamente as suas vidas, se a decisão for tomada no Senhor. Oh Pai, que esse ambiente não seja somente aqui, mas em cada lar daqueles que estão nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Abra os seus olhos. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu tinha mais assuntos para tratar, para falar, mas não temos mais tanto tempo. E eu quero aproveitar esse tempo oportuno agora, no final desse culto, para falar da decisão mais importante que talvez você ainda não tenha tomado. Existem decisões e decisões, mas a mais importante delas, ela precisa ser tomada hoje. Talvez você que está nos assistindo nunca tenha ouvido falar de um evangelho, de que um Deus coloca um poder em nossas mãos de decidir as nossas vidas. E que hoje, um simples pastor, através desse momento que nós estamos aqui, está sendo usado por Deus para te dizer: você precisa decidir a sua vida hoje. Existe uma decisão que tem que ser tomada hoje, porque talvez amanhã não exista mais essa oportunidade. Existe uma decisão que a palavra do Senhor nos traz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que ela é individual, que ninguém pode tomar, que uma mãe não pode tomar pelo seu filho, que um filho não pode tomar pelos seus pais, que o marido não pode tomar pela esposa e assim vice-versa, mas que nós precisamos tomar para que a nossa vida seja uma vida abençoada e para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Existe um livro lá no céu e lá consta os nomes daqueles que vão povoar aquele lugar maravilhoso, rico em bênçãos, e que não vão viver num lugar amaldiçoado. E para escrever o nome naquele livro, precisa ser tomada uma importante decisão, que era aceitar, reconhecer e receber Cristo Jesus no seu coração como seu Senhor e seu Salvador. O versículo 9 de Romanos 10 diz: se com a sua boca, diga comigo, boca, se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que dá as ordens, o Senhor é aquele que direciona o caminho. E o versículo continua: e com o seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você será salvo. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. E o Espírito Santo me fala claramente que muitas pessoas já fizeram essa oração de modo repetitivo, mas que hoje elas precisam fazer com entendimento de que se eu faço essa oração com a minha boca e creio no meu coração, eu estou desligando maldições que estavam sobre a minha vida. E eu estou ligando as bênçãos do Senhor, que o Senhor tem para mim. E a bênção maior é o selo da promessa, é o Espírito Santo carimbado no nosso coração, é um nome escrito no livro da vida. E essa decisão
ela é individual. Feche seus olhos. Aqueles que hoje estão entendendo essa mensagem, que entenderam que existe um poder em nós, que é o de decidir a nossa vida. Eu quero que você decida pela sua salvação. Talvez você esteja aqui já há vários meses, anos, mas você está em dúvida sobre a sua salvação. Você precisa decidir andar um caminho reto com o Senhor. Você precisa decidir por Cristo todo dia. Você precisa fazer uma oração, ter um compromisso com o Senhor. Talvez na sua casa você está escutando essa palavra hoje e o Espírito Santo está tocando o seu coração, está levando você a fazer essa oração. Eu quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga com entendimento, confesse com a sua boca essa oração que diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu único Salvador. Eu estou confessando com a minha boca, conforme a sua palavra me orienta. E eu estou crendo no meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E ressuscitando dos mortos, o Senhor me deu vida. O Senhor curou as minhas feridas. O Senhor perdoou os meus pecados que hoje são confessados. O Senhor está quebrando as maldições que estavam sobre a minha vida. Senhor, eu quero viver toda a minha vida debaixo do seu senhorio. Senhor, me aceita como seu filho. Me aceita como um arrependido que deseja ter o meu nome escrito no livro da vida. Em seu nome eu oro, Jesus Cristo. Amém. Amém. Talvez você tenha feito essa oração hoje, mas que precisa ser ajudado. Fala, pastor, eu tomei a decisão, entreguei minha vida para Jesus. Eu tomei a decisão e eu não vou mais fumar, eu não vou mais me drogar, eu não vou mais beber. Mas eu preciso de mais orientações, eu preciso que a igreja me dê um suporte. Você que está em casa, você vai ter um telefone projetado aí, embaixo do seu vídeo. Nos mande uma mensagem via WhatsApp, via SMS. Nos ligue e nós vamos ajudá-lo. Nós vamos orientar. Você que está aqui, nos procure agora no final do culto. E nós vamos pegar o seu nome, o seu pedido de oração. Nós vamos ligar para você. Nós vamos te ajudar. Nós vamos te mostrar o caminho que a Bíblia nos orienta. Para que a nossa vida seja uma vida constante de bênçãos. Para que as maldições não venham nos visitar mais. Para que elas sejam quebradas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Antes de nós chamarmos um testemunho aqui, eu quero orar por aqueles que estão sentindo, tem algum sintoma, alguma enfermidade no seu corpo, ou você que tem um parente enfermo. Esse culto é um culto que nós temos como um culto de milagres, um culto de quebra de maldições. Eu quero que você una a sua fé comigo e ore agora sobre aquela pessoa que o Espírito Santo vai trazer à sua memória que precisa da oração para que seja curada, que está com a enfermidade e que talvez os médicos não estejam conseguindo resolver a situação, mas Deus vai intervir agora. Ore comigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós ligamos a nossa oração, a oração da igreja, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, que estão, Senhor Deus, hospitalizadas, que estão com um diagnóstico, Senhor Deus, às vezes preocupantes, um quadro clínico, Senhor Deus, perigoso. Nós oramos e liberamos uma palavra, Senhor Deus, de cura, que haja, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, uma reação no seu organismo, que haja, Senhor Deus, a produção de anticorpos que combatam, Senhor Deus, esse vírus, essa bactéria, ou Senhor Deus, essas pessoas que estão com dores. Neste momento, oramos em nome do Senhor Jesus, que venha o alívio, que venha a cura, que venha a restauração do seu físico, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. E encerrando aqui, esse momento, antes de ouvirmos nosso testemunho, o pastor José vai conduzir, eu quero te falar e dar a oportunidade. Existe uma maldição a qual eu também citei, que eu entrei na igreja dessa maneira, que era na área financeira. A Bíblia diz que nós não podemos, mas às vezes, por não ter entendimento,
nós roubamos a Deus. Quando nós não entregamos os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Malaquias capítulo 3, a palavra do Senhor ensina que com maldições sois amaldiçoados. Quando? Quando nós não entregamos os dízimos na casa do Senhor. Talvez você esteja falando, pastor, mas eu não concordo com isso, eu não creio. Eu nunca decidi ser um dizimista, eu nunca decidi ser um ofertante. Tome a decisão hoje. Você que está em casa, tem na tela do seu smartphone, da sua TV, do seu computador, os dados bancários. Faça uma transferência bancária do seu dízimo, da sua oferta. Você que está aqui, pegue um envelope que está na sua cadeira, embaixo da sua cadeira, e consagre ao Senhor. Talvez você não tenha ainda tomado essa decisão, tome hoje. E você verá as bênçãos do Senhor. Existe uma promessa ligada a esse versículo. O tempo não me permite lê-lo aqui, mas você pode ler na sua casa. Existe uma promessa que Deus irá abrir a porta, as janelas dos céus e derramar sobre nós as mais ricas bênçãos. Amém? Se nós não formos dizimistas e ofertantes, podemos ser visitados por maldições. Agora, se formos e deveremos tomar essa decisão de ser dizimista e ofertante, nós temos bênçãos do Senhor decretadas na palavra do Senhor. E Deus não mente, a palavra dele se cumpre e ela é verdadeira e eficaz em nossas vidas. Amém? Quero te dar um momento para você separar o seu dízimo, a sua oferta, trazer aqui à frente para nos consagrar. Você que está na sua casa também faça o seu momento aí de oferta, de dízimo, enquanto nós vamos louvar ao Senhor com essa canção. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu andar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu andar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Aleluia. Vamos orar e abençoar em nome do Senhor Jesus as ofertas, os dízimos colocados aqui no altar. Você que está na sua casa, receba também essa oração de bênção. É muito sério o que nós estamos fazendo nesse momento. A palavra do Senhor diz que esse altar santifica a oferta. Você que está na sua casa, fez desse momento, dessa transferência bancária, o seu altar, e as bênçãos do Senhor o alcançarão em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos e liberamos sobre cada oferta colocada aqui no seu altar, sobre cada dízimo, Senhor Deus, consagrado ao Senhor, esse gesto de aliança, essa decisão, Senhor Deus, de andar debaixo da sua palavra, direcionado pela sua palavra. Nós abençoamos em nome de Jesus cada compromisso, Senhor Deus, do seu altar, que esse altar venha trazer a santificação, venha trazer as bênçãos, Senhor Deus, sobre cada ofertante, cada dizimista, também, Senhor Deus, sobre aqueles que estão na sua casa e fizeram as transferências, Senhor Deus, da sua oferta, em nome do Senhor Jesus. As ricas bênçãos do Senhor sejam sobre cada um que fez, que acreditou, que decidiu por fazer essa aliança com o Senhor. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos um testemunho. Pode se assentar um minutinho, vamos ouvir aqui um testemunho que vai alegrar o seu coração, para enriquecer a sua fé. Deixa o pastor José pegar o microfone, passar para o nosso irmão. Conta para nós qual foi a sua bênção. Paz, igreja, boa noite a todos. Vou tentar ser um pouco bem breve no nosso testemunho, meu e da minha família. Nós nos mudamos aqui para Curitiba, nós somos de Minas, em Uberlândia. Nos mudamos para cá tem 1 ano e 3 meses.
E nessa decisão de morar em Curitiba, é um outro testemunho, que outra oportunidade eu conto, mas nessa decisão nós tivemos que nos dar um passo atrás na questão financeira nossa. Por intermédio do Senhor, Ele nos direcionou, nós tomamos essa decisão. Vamos dar um passo atrás na questão financeira, mas nós iremos nos mudar para Curitiba. E com essa decisão de dar um passo atrás na questão financeira, nós tivemos que nos deixar alguns sonhos para trás, ou adiar, né, seria o mais correto. E nessa virada de ano, do ano 2019 para agora 2020, estava prestes a fazer a minha agenda dos sonhos. E antes de eu fazer a agenda dos sonhos, eu pedia para Deus me desse um direcionamento. E esse direcionamento que Deus me deu foi o seguinte: antes de você fazer a sua agenda dos sonhos, você vai orar para Deus e me deu uma palavra, e essa palavra é sabedoria. Ele falou, então o que veio com isso? Então antes de eu escrever os meus sonhos, eu devia pedir a Deus primeiro sabedoria. Sabedoria para colocar ali os meus pedidos de orações. E nisso a sabedoria me deu para que eu juntasse eu, minha esposa e meu filho que mora aqui comigo, porque tem uma filha que mora em Uberlândia, e que eu colocasse os sonhos juntos, os nossos sonhos familiares. E nós temos alguns sonhos. E através dessa sabedoria que Deus me deu, ela me trouxe a questão do meio. Eu tenho sonhos, aonde eu quero alcançar, o que eu quero chegar, que seria o fim. Mas que eu não deveria colocar o fim na minha agenda dos sonhos, que eu deveria colocar o meio de conquistar esses sonhos. Nós colocamos que seria para conquistar os nossos sonhos, nós deveríamos coloquei como promoção no trabalho ou um novo emprego, para que eu voltasse a ter a minha renda que eu tinha antes. E nós colocamos a promoção no trabalho, porque foi pelo trabalho que eu vim. E começamos a orar, começamos a jejuar, e esse sonho, esses pedidos estavam na minha agenda, na agenda da minha esposa e na agenda do meu filho. E nós começamos a orar, nós começamos a jejuar sobre esse sonho. E todos os dias, nós oramos e jejuamos por esse sonho. E agora, no mês passado, eu recebi um telefonema, em pleno home office, que eu estou trabalhando de casa. Meu chefe me ligou, Júnior, eu estou te promovendo a um cargo superior. Eu fiquei super feliz, comentei com minha esposa, mas Deus é um Deus de abundância. E aí ele falou assim, junto com essa promoção, eu estou te dando um reajuste salarial. E aí eu na minha pequenez, imaginei, é X, né? Mas não, Deus é um Deus de abundância. E pela minha fé, ele veio e me deu 3x de aumento de salário. E recompôs a minha renda, recompôs o que eu esperava ganhar. E nessas orações eu coloquei todos os nossos, todo momento que eu ia orar, todos os meus que eu vinha na igreja, mesmo de casa, eu ofertava na cela, eu ofertava na igreja, e o nome da minha semente era a promoção no trabalho. Então, a mensagem que eu deixo através do meu testemunho, tenha fé, persista e semeie, seja dizimista e ofertante. Coloque o nome na sua semente. Seja fiel, que Deus é fiel para cumprir. E Ele cumpre, em abundância. Amém? Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Fidelidade, decisão. Decidiu ser um dizimista, decidiu colocar os seus caminhos diante do Senhor, para que Deus direcionasse. Hoje, né, o Jonathan chegou aqui na igreja e diz assim, eu decidi, né, que Deus governe a minha vida, direcione os meus caminhos. Nosso irmão em Cristo. E eu quero dizer a você, que está na sua casa, que ouviu esse testemunho, muito sério, você vê em plena pandemia, onde empresas estão, algumas fechadas, outras estão reduzindo o quadro de funcionários, outros reduziram os salários, ele teve
3x, você entendeu bem o testemunho? 3x de aumento de salário, ou seja, está ganhando muito mais, sua renda recomposta. Isso é o favor de Deus, é a fidelidade do Senhor, é o cumprimento de Deuteronômio 3. Talvez você estava incrédulo, não estava decidindo por ser um dizimista, um ofertante. Está aí um testemunho vivo, claro, real, que pode acontecer na sua vida, amém? Se coloca em pé, quero orar, abençoar a sua vida. Ô Senhor, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por esse culto, Senhor Deus, onde nós entendemos o poder da decisão. Nós não vamos transferir mais as decisões que nós devemos tomar, nós não vamos deixar para que outros decidam a nossa vida, Pai. Nós iremos tomar as decisões no Senhor. O Senhor vai direcionar os nossos caminhos, o Senhor vai direcionar, Senhor Deus, a nossa saúde, as nossas finanças, porque nós estamos crendo, ouvindo atentamente a sua voz, crendo no poder do Senhor liberado sobre as nossas vidas, nossas casas. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa o seu povo, abençoa essa nação, Pai. Livra-nos da calamidade, livra-nos, Senhor Deus, do mal. Protege, Senhor Deus, a cada família aqui representada. Que as bênçãos da família sejam sobre cada um, que as maldições sejam quebradas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de você sair, né, falar para os que estão aqui, nós temos nosso culto de arena, então arena jovem, a qual você pode estar vindo, de repente, dentro da limitação aqui, trazendo algum visitante, e isso no sábado, às 19 horas, e no domingo, 2 cultos, às 10 horas da manhã e também às 18h30, amém? E sobre a revisão de vidas, quem quiser informações, procura seu líder, seu pastor, ou a mim, e nós vamos estar lhe informando, tirando as suas dúvidas.